Olá, amantes do mistério, sejam bem-vindos ao canal Lua Violeta. Por aqui podem encontrar mitos e lendas, locais misteriosos, teorias da conspiração, histórias curiosas, entre muitos outros temas assustadores. Esperemos que gostem e que não se assustem muito. Às armas, às armas. 10 castelos portugueses e as suas histórias misteriosas. A luta pelo território marcou a história da Península Ibérica há mais de 1000 anos. Entre muitos conflitos, a ferro e fogo, foram sendo construídos reinos, conquistadas terras, e entre vitórias e traições foram surgindo os reis e as rainhas. Manter e defender tantos territórios recém-conquistados não era fácil, pelo que foram sendo criadas fortalezas, os castelos. As guerras terminaram, mas o legado ficou. Que tal fazer uma viagem no tempo com uma lista dos 10 castelos mais bonitos e misteriosos de Portugal? Castelo de Almorol. Parte integrante da linha defensiva do Rio Tejo, a cargo dos Templários, o Castelo de Almorol foi erguido numa pequena ilha deste rio, na vila de Vila Nova da Barquinha. Uma das lendas mais conhecidas sobre o Castelo de Almorol envolve uma princesa moura. Segundo a história, a princesa estava apaixonada por um cavaleiro cristão, mas seu pai, um poderoso rei mouro, desaprovava o relacionamento. O pai da princesa tentou forçá-la a casar-se com um príncipe mouro, mas ela recusou e fugiu com o seu amado. O rei, enfurecido, enviou seus soldados para caçar o casal. Eles foram capturados nas margens do Rio Tejo, próximo ao castelo. O rei mouro ordenou que o amado da princesa fosse executado e ela fosse aprisionada dentro das muralhas do castelo de Almorol até o resto dos seus dias. Diz que a princesa, consumida pela tristeza e pela dor da perda, acabou morrendo dentro do castelo. O seu espírito supostamente ainda assombra o local, lamentando eternamente o seu amor perdido. Castelo dos Mouros. O nome não engana. O Castelo dos Mouros, ou Castelo de Sintra, é originalmente um castelo construído quando Sintra ainda era território muçulmano. Uma das lendas misteriosas deste castelo está relacionada a um túnel secreto que supostamente existe sob o Castelo dos Mouros. Diz-se que o túnel conecta o castelo a outros pontos estratégicos da região, como o Palácio da Pena e o Palácio Nacional de Sintra. Acredita-se que os mouros construíram esse túnel para facilitar suas movimentações entre as fortificações e também como uma rota de fuga em caso de cerco. Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram encontrar o túnel, mas até hoje ele permanece um mistério não resolvido. Alguns aventureiros acreditam que o túnel esconde tesouros antigos ou segredos históricos. Castelo de Silves. É considerado um dos maiores castelos e um dos mais bem preservados do país, e um exemplar típico da arquitetura militar islâmica. Este castelo tem muitas lendas escondidas, mas uma delas é a lenda do Mouro Encantado, que assombra o castelo à noite. Ele apareceria com seu chapéu de aba larga de manhã na parte norte do castelo,
desafiando as pobres lavadeiras que iam lavar as pequenas toalhas de água que por ali surgiam. Quando no castelo foram inventadas as prisões, o Mouro desapareceu. No entanto, os presos diziam que todas as noites sentiam, pela meia-noite, um estremecimento em todo o castelo e ouviam, até de madrugada, o Mouro remexendo em papéis velhos. Castelo de Óbidos. Decorria o ano da graça do Senhor de 1147, quando tropas comandadas por Gonçalo Mendes da Maia cercaram Óbidos. No castelo viviam Alcaide Mouro e a sua filha. Estava a ser complicado subir pela encosta íngreme e as tropas disfarçaram-se com ramos de árvores e de noite foram subindo. Como estava uma noite agradável, a princesa resolveu vir à janela e começou a gritar: "Paizinho, paizinho, as árvores estão a andar." "Disparate, minha filha, deve ser o vento. Vá, vai dormir." Os portugueses tentaram arrebentar a porta. O alcaide, apavorado ao ver as tropas portuguesas a entrar, começou a gritar: "Traição, traição!" Pensava ele que tinha sido traído por um dos dele. Tal a dificuldade em atingir aquela porta, que ainda hoje é conhecida por Porta da Traição. Castelo de Guimarães é considerado um dos mais importantes símbolos da identidade e da fundação do país. Uma das lendas mais conhecidas associadas ao Castelo de Guimarães, localizado na cidade de Guimarães, em Portugal, é a lenda da fundação. Dom Afonso Henriques, filho ilegítimo do conde Henrique de Borgonha, sonhou com um sábio que o instigou a lutar pela independência do condado portucalense, controlado pelo reino de Leão. Inspirado por essa visão, ele reuniu um exército e venceu várias batalhas. Após a Batalha de São Mamede, proclamou-se príncipe de Portugal e iniciou o processo de independência. Mais tarde, em 1179, ele foi reconhecido como rei de Portugal pelo Papa Alexandre III. O Castelo de Guimarães, onde teve o sonho profético, simboliza o nascimento da nação portuguesa. Castelo de Tomar. O Castelo de Tomar, junto com o Convento de Cristo, é um complexo que deve ser interpretado como um todo. Construção atribuída à Ordem dos Templários, esse conjunto foi declarado em 1983 Património da Humanidade pela Unesco. Segundo a lenda, os Cavaleiros Templários teriam escondido um tesouro valioso nas profundezas do Castelo de Tomar. Dizem que até hoje o tesouro está guardado em uma câmara secreta, protegido por armadilhas e encantamentos. Anualmente é realizada a Festa dos Templários em Tomar, recriando a história dos Cavaleiros Templários. A lenda conta que durante essa festividade os espíritos dos antigos Templários ressurgem para proteger o castelo e os seus segredos, transportando os visitantes para uma época distante. Castelo de Lisboa. Dentre os castelos mais famosos de Portugal, encontra-se o de Lisboa, mais conhecido pelo nome de Castelo de São Jorge, em honra do santo padroeiro dos cruzados. Há uma lenda sobre como os cristãos e cruzados conseguiram finalmente furar as muralhas. Uma das portas que dava acesso à cidade foi finalmente arrombada. Para impedir o seu fecho, o português Martim Muniz jogou o seu corpo para permitir a entrada dos companheiros, morrendo esmagado no processo. Facto é que, em 25 de outubro de 1147, Lisboa foi oficialmente conquistada pelos cristãos. Castelo de Marvão. Localizado num ponto de defesa natural, no topo de uma serra escarpada de mais de 800 metros de altura, o Castelo de Marvão
constituía um ponto estratégico importante, já que permitia avistar as tropas inimigas que se aproximavam da fronteira, mas também esconde um grande mistério. Existiu um poço na praça principal do Castelo de Marvão, junto à torre de homenagem. Tinha uma escada circular. As pessoas, ao descerem as escadas, por serem tão íngremes, sentiam tonturas e caíam no fundo, que estava cheio de água. Nessa água habitavam monstros que naturalmente comiam as pessoas. Dizem os habitantes que em certas noites se ouviam os gritos das almas dos que lá morreram. Castelo de Montemoro Velho. O Castelo de Montemoro Velho foi palco de um alegado fenómeno paranormal que até hoje não tem explicação. Foi em 2003, durante as gravações da novela O Teu Olhar, que estavam a decorrer na igreja do castelo, todos os aparelhos eletrónicos deixaram de funcionar. Segundo relatos da equipa de produção, vários atores sentiram-se mal e uma das atrizes foi particularmente afetada, tendo ficado com voz de homem, vomitado sangue e terão sido necessárias várias pessoas para a segurar. Seguiram-se momentos de aflição e pânico entre a equipa e foi chamado ao local um padre, o pároco de Montemoro Velho. A título de curiosidade, refira-se que foi nesta igreja, Santa Maria de Alcáçova, que em meados do século XIV, D. Afonso IV reuniu com os seus conselheiros e decidiu executar Inês de Castro. Castelo de Santa Maria da Feira é considerado um dos melhores exemplos da arquitetura militar medieval do país, devido à diversidade das técnicas de construção defensivas utilizadas ao longo dos séculos. Santa Maria da Feira faz história todos os anos ao realizar a tão mundialmente conhecida viagem medieval, mas há uma crença popular que está bastante mais enraizada na cultura feirense: o medo do regresso da peste negra. A tradição remonta a 1505, ano em que um surto de peste negra dizimou parte da população. Desesperados, prometeram ao mártir de São Sebastião a oferta de um pão doce, chamado fogaça, em troca de proteção. Durante 4 anos a tradição foi quebrada e a peste regressou. Perante tal acontecimento, ainda hoje a população cumpre o voto e dá vida a uma das mais antigas tradições do país. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem aqui nos comentários ideias que gostariam de ver nos próximos vídeos. Inscreve-te no canal Lua Violeta e deixa o teu like.